Márcio, nós vamos seguindo aqui. Hoje a frase do dia tem a ver com o livro que nós estamos usando para esse tempo quaresmal, Amando a Jesus Cristo, das meditações dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório. E eu convido você a ir lá na página 63, porque nós estamos nessa página 62, né? Então, olha a frase que a nossa equipe separou para esse dia. É Palavra de Deus, Romanos 8, 18. Os sofrimentos deste tempo não são dignos de comparação com a glória vindoura que em nós será revelada, né? Que em nós se revelará. Nós agradecemos a Deus e é verdade, nós cremos nisso, né? O sofrimento do tempo presente não tem comparação com a glória da vida eterna que nós almejamos, que nós lutamos na vida de santidade. Peter, e vamos lá, nosso lugar é o céu. É isso aí. E como que é lindo, né? A gente perceber que na vida dos santos, no caso aqui de Santo Afonso, é tão impregnada a palavra de Deus, né? Você vê um livro de fato maravilhoso, impregnado da palavra. Então que nós também possamos estar impregnados daquilo que o Senhor daquilo que o Senhor disse, daquilo que o Senhor pede, porque nós estaremos inteiramente à disposição daquilo que o Senhor quer fazer. Vou aproveitar o aniversário do Márcio. Esse mês é aniversário da minha mãezinha também, minha mãe, Dona Maria Augusta, lá de Cuiabá. Tanta gente querida fazendo aniversário. Me permita começar desse jeito essa canção, dizendo para você que é o seguinte: cada aniversário é um momento especial para a gente voltar a enxergar em Deus o nosso valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você, tá bom? Vamos lá? Não perde tempo de celebrar, não. Às vezes a gente encontra pessoas por aí que ficam acanhadas até de celebrar o aniversário. Esse não pode ser o seu caso, porque a sua vida é um presente, tá bom? Vamos lá? Vamos cantar junto. Vamos lá, Sabinho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Para com isso. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Êxodo, capítulo 13, versículos do 17 ao 22, viu, gente? Ah, tá. Não, o 21 não. Acabei riscando em cima do 22, mas eu estou vendo que ele está aqui. Do 17 ao 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Quero ler até o título que está aqui na Bíblia, tradução da CNBB, porque esse título resume de maneira inspirada algo que Deus sempre faz. Porque Deus conduz a saída. É o título que está aqui. Deus conduz a saída. É Deus quem nos conduz para fora daquilo que nos esmagaria, para fora da opressão,
para fora das armadilhas do tentador. É Deus quem nos dá um escape. Pela graça de Deus, nós podemos escapar das armadilhas do mal. E um dia essas armadilhas nada mais poderão contra nós. Deus conduz a saída. Versículo 17. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou o povo pelo caminho que passa pela terra dos filisteus, embora mais curto, pois Deus achava que diante de um combate, o povo poderia arrepender-se e voltar para o Egito. Deus fez o povo dar uma volta pela rota do deserto do Mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, pois este tinha feito jurar os filhos de Israel: quando Deus vos visitar, levai embora convosco os meus ossos. Partiram de Sucô e acamparam em Etã, na periferia do deserto. O Senhor os precedia, de dia numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho, de noite numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. De dia não se afastava do povo a coluna de nuvem, de noite não se afastava do povo a coluna de fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o Faraó deixou sair o povo, deixou e não deixou, né? Deixou sair, mas com intenção de ir buscar de volta. O Faraó deixou o povo sair à custa de muita dor e de muita revolta. Estava inconformado, tanto que ele depois se pôs no encalço para perseguir este povo, o que foi a desgraça dele. Porque o Faraó deixou o povo sair por uma ordem de Deus, que ele mesmo não queria obedecer. Então, quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou o povo pelo caminho que passa pela terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, não é? Até quando se pega o mapa do trajeto que o povo de Deus fez, alguém pode dizer assim, mas que burros, né? Me perdoe dizer assim, tá, gente? Mas às vezes é o que a gente, num momento, né, ao bater os olhos, sem compreender os contextos, a gente corre risco de julgar. Mas que burros, eles ficaram dando volta. 40 anos dando volta. Quando você tinha uma linha reta que podia atravessar, tinha um caminho mais curto. Por que esse povo não fez o caminho mais curto? Você quer saber? Deus não guiou o povo pelo caminho que passa pela terra dos filisteus, embora mais curto, pois achava que diante de um combate o povo poderia arrepender-se e voltar para o Egito. Deus não acha, gente, Deus tem certeza. A maneira da palavra de Deus apresentar aqui é gentil. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando? Que o povo não estava pronto para enfrentar certas lutas. Como às vezes eu e você precisamos de um percurso terapêutico, de um percurso fisioterapêutico, para lá na frente nós temos condições de enfrentar aquela luta. Igual uma pessoa que depois de passar por um acidente e ficar muito tempo numa cama, às vezes com as pernas engessadas, não sai da cama para a luta de voltar a andar, não dá. Aí agora que eu tirei aqui as faixas, que eu tirei o gesso, agora, depois de tanto tempo sem andar, agora eu quero andar. Não, não vai não.
Primeiro você vai fazer a fisioterapia. Porque senão você vai para o chão, você não vai ter condições. E talvez isso gere até um trauma em você. Porque você tentou e tentou e tentou e tentou e não conseguiu e não vai conseguir. Porque não tem condições para isso. Você entendeu por que muitas vezes o nosso caminho se alonga? Veja aqui, olha, o que alonga o nosso caminho. A nossa incapacidade de enfrentar certos desafios. Deus tem paciência conosco. Deus nos conduz não é pela lógica humana. Deus nos conduz para o nosso bem, para a nossa salvação. Deus não nos leva ao encontro de uma luta que vai nos destruir. Deus não nos leva ao encontro de um fracasso. Deus não faz isso conosco, porque Deus é o nosso Pai. Do mesmo jeito que você, quando ama seu filho, não coloca diante do seu filho uma dificuldade que vai só empurrá-lo para baixo. Você coloca diante dele uma dificuldade que vai jogá-lo para cima, que vai custar para ele, mas ele vai vencer. E assim que ele vence, o que você faz? Você aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, para ele ir melhorando, para ele melhorando, para ele melhorando, até ele conseguir. Como parte dos exames que o meu filho ia fazer para o ingresso na SpaceX, estava ali um dos mais difíceis, que é a barra, né? A barra é difícil, é aquela que você se pendura e puxa o próprio corpo até levantar o queixo acima da barra. E não é fácil fazer barra. Se você achar que é, depois tenta aí, né? Não é fácil, mesmo para quem está treinado, é um exercício exigente. E ele era bom nessa prática, magrinho, jovem, né? Atlético. Então tinha uma altura que ele estava fazendo assim 7 barras. Mas ele precisou se dedicar mais aos cadernos e deixou de lado um pouco os exercícios físicos por 1 ano e pouquinho. Quando ele passou na parte intelectual, no exame intelectual, na sequência viria o exame físico. E ele estava ainda com a cabeça da época que ele fazia 7 barras. Falei, e aí, filho, está treinando? Ah, pai, não, mas está tranquilo, fazia 7 barras, deve estar fazendo pelo menos umas 4. Aí a hora que ele foi para o exercício, mal estava dando conta de fazer uma. Então vamos fazer juntos. Eu ia lá com ele. Ele ia fazendo até onde dava, depois eu ajudava um pouquinho. E cada dia a gente ia vencendo um obstáculo. Rapidinho, porque ele já tinha essa predisposição, rapidinho ele voltou a fazer a quantidade de barras que ele fazia. Mas todos os dias aumentava-se um pouquinho o grau de dificuldade para chegar na meta. E ele viu muitos colegas que passaram no exame intelectual serem reprovados no exame físico. Porque a pessoa acredita que com um grande esforço e muita vontade, ela vai conseguir. Porque ela acha que vai conseguir. Se o corpo não está pronto, você não consegue. Então, que triste, às vezes, você vê um rapaz que se dedicou 1 ano, 2 anos, para passar num concurso difícil, ficar reprovado em corrida. Porque acreditou que não precisava treinar, que era só chegar lá que ia dar conta. Você vê um rapaz ficar reprovado em barra, porque ele não conseguia antes, mas ele acredita que lá na hora, diante de um mega esforço, ele vai conseguir. Não vai, gente. Existe um caminho que nós precisamos percorrer até conseguirmos aquilo que a gente deve conseguir. E a nossa falta de preparo alonga o caminho, torna o caminho mais longo. A nossa covardia alonga o caminho, porque aqui não é que o povo não tinha condições de vencer. Você percebeu que parece que tem uma frase solta aqui nesse texto, quando diz assim, e os israelitas saíram do Egito bem armados. Foi. O que isso tem a ver com o texto? Tem a ver para a gente entender que não era por falta de armas
que eles não pegaram o caminho curto, mas por falta de coragem. Eles tinham condições de vencer, só que eles não tinham coragem. Quando a gente entra numa luta acreditando que a gente vai ser derrotado, a gente já está derrotado. Quando a gente entra numa luta para perder, não tem como a gente ganhar. E olha, o principal elemento da derrota é a falta de coragem. A falta de preparo atrapalha muito e pode nos levar à derrota. A falta dos equipamentos corretos nos atrapalha muito e pode nos levar à derrota. Mas a falta de coragem nos leva com certeza à derrota, porque você é destruído, mesmo tendo condições de vencer, por causa da covardia. Porque a covardia nos faz nos entregarmos antes de começar. Não é? A gente vê muitas vezes ali nos filmes uma situação que para os americanos é muito indigesta, que foi aquela guerra com o Vietnã. Não é? Porque o Vietnã é um paísinho pequenininho, os Estados Unidos uma potência. O Vietnã com armas muito, não eram artesanais, mas numa menor quantidade e numa menor qualidade. Os Estados Unidos com o que tinha de melhor em armamento. Dizem que essa guerra foi um empate, mas muita gente diz que não, os Estados Unidos perdeu para um povo menor e para um povo menos armado, mas corajoso, um povo valente. Então, nem sempre o fato de você ter menos condições significa que você vai ser derrotado, mas o fato de ser menos corajoso, de não ter enfrentamento, de não querer ir para as lutas da vida, isso é derrota certa. Por que que Deus não levou o povo para o descanso prometido, para a terra boa? Por que que Deus não pôde levar esse povo já ao encontro da promessa? Estava levando, mas teve que dar a volta, porque o povo não tinha coragem para fazer a própria parte. Se eu e você não fizermos a nossa parte, nós seremos derrotados em todas as lutas nas quais a vida nos arrastar para elas. Porque tem horas que eu e você poderemos ter a iniciativa de enfrentar, mas tem situações que nós seremos arrastados para ela. Ou lutamos ou perdemos de qualquer jeito. Então olha lá, quando Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou o povo pelo caminho que passa pela terra dos filisteus. Embora mais curto, pois achava que diante de um combate, o povo poderia arrepender-se e voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Consegue perceber o absurdo? O medo da luta ia fazer com que eles voltassem para ser escravos. O medo de lutar era tão grande, o medo de enfrentar um povo era tão grande, a baixa estima era tão grande, um complexo de inferioridade era tão grande, que eles entregavam a própria liberdade e se permitiam ser escravizados, ser usados, se transformar em objeto daquele que os oprimia. Deus fez o povo dar uma volta pela rota do deserto do Mar Vermelho. E aqui o que eu falava para você. E os israelitas saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José. Olha a diferença, né? Entre um homem de fé e um povo sem fé. O José nem sabia quando ia acontecer. Mas uma coisa ele tinha certeza, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, olha o que José diz para os seus filhos: quando Deus vos visitar, levai embora convosco os meus ossos. Porque José sabia que Deus visitaria a sua descendência, visitaria o seu povo. E na altura em que José disse isso, eles nem estavam assim na escravidão.
Mas José sabia que Deus conduziria a sua descendência. Partiram de Sucó e acamparam em Etã, na periferia do deserto. E o Senhor os precedia numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho. De noite, numa coluna de fogo, para iluminar, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. De dia não se afastava do povo a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. Deus caminhava à frente do seu povo, gente. Por que é uma coluna de nuvem durante o dia? Para ser alívio no calor do deserto. Que Deus maravilhoso, diante do calor, do sol fustigante, Deus não impede o povo de caminhar. Aliás, eles não só caminham, eles caminham dia e noite. Ou seja, não tem descanso. Mas Deus que vai com eles, durante o dia é alívio no calor. E durante a noite, Deus é luz na escuridão. E é calor para o frio, porque o fogo não só ilumina, ele também aquece. E o deserto costuma ser escaldante durante o dia e muito frio durante a noite. De dia, Deus alivia o calor. De noite, no frio, Deus é o cobertor do seu povo. De manhã, Deus faz sombra diante do sol fustigante. À noite, Deus se torna a luz para os seus passos. Mas o povo tem que caminhar. Deus vai conduzir você para a saída. Deus vai dar um escape para você. Talvez você não tenha descanso até chegar lá. Mas durante o calor das aflições, Deus será o seu alívio. E quando você achar que falta, que a escuridão está muito espessa, o Senhor será a luz que te ilumina. Então, diante desta palavra, eu olho e penso, meu Deus, uma vida nova estava começando para eles. A liberdade havia chegado. Mas para que a vida seja realmente nova, nós não podemos cometer os mesmos erros da vida velha. Porque se eu levar os erros da vida que eu estou deixando para a vida nova, ela vai continuar sendo exatamente a mesma coisa que sempre foi. E olha, não se trata aqui de acusação, se trata de pedir a Deus que nos mostre onde nós erramos, para que a gente não erre mais. Como esse testemunho maravilhoso que nós ouvimos. 40 anos esse povo, me perdoe, pastou pelo deserto. E 30 anos nós ouvimos essa nossa irmã nos contar que pastou no adultério. De 40 para 30, está muito perto, viu, gente? Muito tempo no erro, muito tempo errando, muito tempo errante. Agora, quem entra numa nova vida, como até na questão da doação, ela disse assim, quero ser honesta com a minha doação. Não, ela é só uma expressão de tudo, ela quer ser honesta com tudo na vida dela, para que os erros da vida velha não façam mais parte da vida nova, desse momento de libertação, de alegria e de paz. Por isso, uma alegria para mim que você esteja acompanhando, sorrindo para a vida nesta hora, porque neste momento, esta palavra, que é a palavra de Deus, ela nos fala de uma vitória que não se dá para nós enquanto nós estamos deitados na cama, despachados. Não é uma vitória que se dá para nós desatentos. Não é uma vitória que se dá para nós em meio às nossas preguiças. A vitória de Deus para nós e a nossa vitória em Deus é uma vitória que se dá em meio às lutas. Olha que linda esta palavra e o que ela nos ensina. Que a vitória de Deus na nossa vida exige a nossa participação. A gente tem que caminhar ao encontro dela e se dar em meio às lutas. Quantos de nós enfrenta
no começo desse ano, batalhas já tremendas. O ano mal começou e quantas lutas, não é? Muitos, inclusive, assombrados com o que o futuro pode guardar aí para a gente. Tantas crises, crise na economia, aumento de combustível, aumento da cesta básica, tudo caro. Não é? A gente vai no supermercado, porque nós também vivemos isso. Eu e a Rose, outro dia, a gente fazendo compra, gente, meu Deus do céu, onde é que vai parar? Dinheiro não dá. E talvez você, no começo desse ano, se assuste e diga assim, como é que vai terminar esse ano, se no começo já está difícil desse jeito? Até pergunto, né, para você, nós estamos em março, na metade de março. Quem precisou perseguir as suas metas no começo desse ano com toda a determinação? Quem precisou buscar o seu objetivo, a sua meta, como este povo? E se eu perguntasse para você, olha, pedisse, levante a mão aqui entre nós, quem é que passou por muitas tribulações até chegar nesse momento de agora, talvez poucas mãos ficassem abaixadas. E olhe lá, se você, como eu, está entre aqueles que levantaria a mão por causa das inúmeras tribulações, a vida não está fácil para ninguém, são batalhas de ordem material, mas são batalhas de ordem emocional. Os nervos da gente são provados o tempo inteiro, gente. O maior desgaste que eu vivo hoje é emocional. Não é? Tenho paz, mas também tem desgaste, porque as decisões que a gente precisa tomar, às vezes as relações que a gente precisa travar, elas são desgastantes. Quantas tribulações, quando você acha que uma coisa está consertando, outra desanda. Não é? Quando você menos espera, ainda no campo material, um novo gasto aparece para você que você não esperava. Com você também está sendo assim? Então, ótimo, porque você chegou exatamente quando nós vamos falar daquilo que interessa para você. Porque sobre todos nós recai esta palavra. Qual palavra? Deus conduz para a libertação. Deus conduz para a saída. É Ele que vai à frente. Refrigério no calor ardente. Quando estamos sendo fritos, é o Senhor quem vem nos aliviar. Quando a cabeça está fervendo, Deus é o alívio nas tribulações. Mas o Senhor também é luz no meio das trevas. E olha, dentre as grandes tribulações que o povo de Deus enfrentou, uma das maiores foi esta perseguição por parte dos egípcios. Por isso que diz aqui, ó, Deus conduz a saída. Eles estavam escapando. Não tinham ainda escapado. Estavam escapando. E como parte desse escape, eles tiveram que entrar num caminho aparentemente bloqueado. Eles tiveram que cruzar o Mar Vermelho. E quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, o mar estava fechado. Como eu e você, quando chegamos diante da situação que a gente tem que enfrentar, muitas vezes ela parece irremediável para nós, ela parece intransponível. Quando a gente chega, a situação ainda está fechada para nós. Mas pela graça de Deus e pela força da oração, ela vai ter que se abrir. Ou ela se abre ou nós vamos passar por cima dela. Mas de um jeito ou de outro nós vamos avançar. Porque Deus não nos leva a um caminho para que a gente fique ali parado. E quando o povo de Deus, pela fé, meteu o pé para dentro daquela água, foi a hora em que esse mar se abriu para que eles pudessem atravessar. Veja, os egípcios, eles adentraram pelo mesmo mar que os israelitas. Foi o mesmo. Não era um mar diferente. Era. Tinha um outro mar vermelho? Não. Não era um mar diferente. Então, aqui está uma pergunta importante para nós nesta manhã. Se era o mesmo mar em que um e outro povo entrou,
Então por que alguns saíram vivos, louvando e cantando do outro lado, enquanto outros pereceram nas mesmas águas? O que para um foi salvação e caminho, foi passagem, para o outro foi condenação, destruição e morte. Por que algumas situações endireitam a vida de umas pessoas e detonam, destroem, despedaçam a vida de outros? Você nunca se perguntou isso? Por que a mesma situação para uns é boa e para outras não? Por que a crise, sendo crise para todos, ela não é igual para cada pessoa, não produz os mesmos resultados? Porque a crise só é parte da receita. A outra parte, quem entra com ela é você. A diferença é como a gente enfrenta a situação. Como reage. Todo ano, gente, todo ano, as famílias, os casamentos, o nosso povo, o povo brasileiro. Mas a gente está vendo que isso não é um privilégio do Brasil, não. O mundo inteiro está sofrendo. Todo ano o povo atravessa o mesmo mar de dificuldades. Enquanto uns perecem, outros parecem se beneficiar, estão vitoriosos. Você sabe por quê? A mesma situação para uns lhes serve para crescer e para outros a situação os derruba. Então eu te pergunto, em face desta palavra, seu casamento está sendo sacudido? Não é? A sua família, por alguma razão, foi abalada? Você tem se sentido sem alívio, sem descanso? Então eu gostaria de compartilhar com você o segredo que a palavra de Deus está nos trazendo agora. O segredo para que, ao invés de afundar na opressão, você saia vitorioso, feliz, você saia vitoriosa, feliz e louvando a Deus em meio a essas dificuldades, porque Deus livrou você de perecer. Qual é o segredo? O segredo é acolher o amor do Senhor e firmar com Deus o seu pacto, firmar com Deus a sua aliança. Existe um tipo de tribulação que nos castiga com toda a violência quando nós nos afastamos de Deus. Olha, Deus livre você de entender na prática o que seriam, por exemplo, esses 30 anos de adultério, não é? Porque é uma tribulação, mas é um pecado, mas é também uma tribulação, porque o pecado cobra um preço alto demais, minha gente. O pecado exige preço de sangue. O pecado nunca vai deixar de graça para você. Ele vai exigir a sua paz, vai exigir a sua felicidade, vai exigir as suas amizades em troca, ou seja, você perde elas. Você as perde. Vai exigir de você tudo que você tem de mais caro e de mais precioso. Vai custar a sua vida. Existe um tipo de tribulação que nos faz crescer, mas existe um tipo de tribulação que nos arrasa quando nós nos afastamos de Deus, porque elas são como aquele inimigo que espera apenas que a gente saia de casa para nos atacar. Quando você sai da sua segurança, e a sua segurança é Deus, aquele mal que estava como um leão à sua espreita, se lança sobre você para destruir você. O povo havia se afastado de Deus, e por isso havia se tornado infeliz, tinha sido escravizado, não encontravam mais sossego em meio a tantas coisas ruins que iam lhe acontecendo, mas cheio de compaixão, o Senhor os conduz à saída. Cheio de compaixão, Deus foi atrair esse povo de volta, foi buscá-los
perdidos como estavam. Buscou-os, porque a gente não consegue buscar a Deus se antes Ele não foi nos buscar primeiro. Você pode agradecer a Deus por estar acompanhando, sorrindo para a vida agora, porque isso já é um sinal de que Deus está com as mãos dele sobre você. Parar pacientemente diante da televisão, diante do rádio, diante de um smartphone, de um computador, para ouvir a palavra de Deus como você está fazendo agora, é sinal seguro de que Deus tocou em você antes, de que os olhos misericordiosos de Deus estão sobre você. Porque ninguém pode voltar para Deus se Deus não os atrair. Por que eu estou me voltando para Deus? Porque o Espírito Santo está me chamando para junto dele. Porque Deus não desistiu do meu bem, da minha salvação. E como não tinha desistido desse povo, eles começaram a voltar. Então mesmo acontece conosco. Só que é interessante, assim que nós começamos a voltar para o Senhor, a tentação ela aparece no meio do nosso caminho para nos questionar. O que você ganha em voltar para Deus? O que você ganha em enfrentar, como foi dito aí, corajosamente essa luta? Gente, o demônio, ele nos tenta com perguntas. Você vai mesmo fazer isso? Você vai abrir mão do que você tem? Você vai entrar nessa estrada que você desconhece? Será que você vai receber alguma recompensa? Será que você não vai desperdiçar a sua vida? Você vai aguentar sustentar a sua nova decisão? Por que a tentação nos questiona? Eu te respondo, para suscitar medo e atiçar a nossa covardia. Porque com medo e acovardado você não sai do lugar. É por isso que o demônio nos tenta. Mas diante desta palavra e nesse tempo de salvação que nós estamos vivendo, que é a Quaresma, que nenhum de nós esmoreça pelas dificuldades. Não se deixe abater pelas humilhações, não se abata, não se deixe afetar, não desanime. Por causa das voltas que as nossas fraquezas nos obrigam a dar. Márcio, a minha vida está que nem essa palavra aí, eu tive que ficar dando voltas. Até quando eu terei que dar voltas? Até você estar pronto. E não desista, porque o treinamento faz parte da nossa salvação. Somente uma coisa importa. E essa nós não podemos abrir mão. Que Deus esteja à sua frente. Ora como coluna de nuvem, ora como coluna de fogo. Porque os caminhos de Deus, eles são abertos pela cruz de Cristo. Por isso eu tenho dito tantas vezes para as pessoas, põe a cruz do Senhor na sua casa. Põe a cruz de Cristo. Eu coloquei na minha casa, do lado de dentro e do lado de fora a cruz. Para quem chegar, topar com a cruz. E para quem sair, topar com a cruz. Porque diante da cruz de Cristo, mais do que do cajado de Moisés, o mar se abre. E a tentação tem que se afastar. Os caminhos de Deus para a nossa vida são abertos pela cruz de Cristo, porque graças a ela nossa condenação foi dissolvida. Graças à cruz do Senhor nós fomos redimidos. Então ninguém tenha medo de sofrer por ter escolhido ir no caminho proposto por Deus. Se Deus está te levando, não tenha medo. Ninguém duvide da recompensa prometida. Não duvide, porque Deus é fiel. E não vai levar você para o nada, para um buraco. Mas antes, guarde no seu coração que é pelo trabalho que se chega ao descanso. E que é pela morte que se chega à vida. Quem disse isso, Márcio? Jesus Cristo, nosso Senhor, e não foi com as palavras, foi com a vida. Pelo trabalho se chega ao repouso. Nós temos que trabalhar. Para colher tem que plantar. E é pela morte que se chega à vida. Coloque as mãos sobre o seu coração. O Senhor assumiu toda a fraqueza que você carrega.
Jesus assumiu toda a fraqueza da nossa condição humana. E se eu e você, nesta manhã, permanecermos no amor de Deus, confiar em Deus, firmar com Ele a nossa aliança e tomarmos autoridade no nome de Jesus, nós venceremos o que Jesus venceu e nós receberemos o que Ele prometeu. Lembre-se que sempre que você estiver cumprindo os mandamentos de Deus ou aguentando uma adversidade, o Pai do céu estará sempre a guiar o seu passo. Ora como uma coluna de nuvem, ora como uma coluna de fogo. Então repita agora, se você puder, onde você estiver, de modo que você possa escutar a sua própria voz. Diga: Jesus, eu busquei por todos os meios humanos. Por todos os meios humanos, Senhor. E já não há nada que eu possa fazer diante desta situação. Já não há nada que eu possa fazer diante dessa situação. Como o seu povo, Senhor, eu me encontro vagando. Eu me encontro vagando. Só me resta, Jesus, recorrer a Ti. Só me resta, Jesus. Se o Senhor não intervém, O Senhor não intervir. Senhor, o caso está perdido. O caso está perdido. Se o Senhor não intervém, onde a minha família vai parar? De minha família vai Onde eu vou parar, meu Deus? Jesus, Tu és a minha última esperança e eu sei que eu não vou me decepcionar porque Tu não podes deixar de cumprir as Tuas promessas. Deixe de cumprir as Suas promessas, Senhor. Então, Senhor, manifesta-te em meu favor. Ajuda-me, Senhor. Ponha diante de Jesus o que você precisa para esta semana. Porque Deus conduz a saída. Vem, Senhor, agora sobre nós, visitar a cada um de nós. Mesmo nesses momentos de noite escura, momentos de confusão, essa sensação de estar se sentindo abandonado, abandonada, Senhor, mesmo ao cair do dia, que a chama da esperança não se apague de dentro de nós. O Senhor vai, o Senhor está à frente e o Senhor abrirá o mar vermelho. Esse mar vermelho vai se abrir. O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. E a chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. E mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. E é o nosso Deus que agora segura a nossa mão e diz: filho, filha, eu estou aqui, estou presente, estou com você na sua luta. Você que ao ouvir essa música, a meditação da palavra, já foi vindo assim todos os sentimentos, as emoções próprias de quem está vivendo tribulações muito grandes. Você estava se sentindo sozinho ontem mesmo, antes de dormir, um sentimento de solidão. O Senhor agora, nesta manhã, dá essa certeza a você de que você não está só. Obrigada, Senhor, eu confio em Ti. E agora nós podemos renovar essa confiança no Senhor. Seguir confiantes,
nesse Deus que caminha do nosso lado. Val, aguenta firme, minha filha, como diz nosso pai fundador. Porque é o nosso Deus que conduz a saída, que mostra o caminho, de dia e de noite. Quer dizer, não larga da gente. É isso mesmo. De um jeito ou de outro, nós vamos avançar. Mesmo que para isso a gente tem que pegar um caminho mais longo, não é verdade? Às vezes até para nos salvar, né? Não, sempre para nos salvar. Sempre para nos salvar. Sempre para nos salvar. Deus sempre tendo como meta e objetivo principal a nossa felicidade e a nossa salvação. Que coisa boa, né? Ter essa certeza.